Olá, meus amigos! Nessa semana eu tive o prazer de receber aqui na loja a guia Elida Zucchini, uma das guias mais atuantes no Brasil. Ela é guia de trekking, guia de montanha e também guia cicloturismo, tanto no Brasil quanto em outros países. Ela vai contar um pouco para nós da sua história e vai gerar este, que é mais um episódio do Desvendando o Mercado de Aventura. Acompanhe até o final, que é bem bacana ver a opinião dela como uma mulher, como guia de atividades outdoor. Aproveitem o vídeo, eu vou aqui terminar de arrumar meus equipamentos, que essa madrugada eu saio para encontrar os jovens das comunidades carentes que estão em aventura com a OBB desde a semana passada, desde a quarta-feira da semana passada. Eu vou encontrar com eles amanhã, ao final do dia, e vou passar os últimos 3 dias deles na Mantiqueira. Nós vamos passar ali junto para gerar um vídeo para o nosso canal. Entra no ar provavelmente na semana que vem. Um abraço a todos e curtam o vídeo da Elida Zucchini. Então, quando eu era criança, eu sempre cresci em meio à natureza. Só que de um jeito diferente. Eu cresci no Pantanal, né? Eu sou mato-grossense. E o meu pai me levou até os 15 anos, todos os finais de semana da minha vida, para ou acampar, ou dormir em um chalé flutuante, ou eu ia todo final de semana para beira do rio, querendo ou não. Até que eu fui ficando adolescente e fui saindo um pouco mais disso. Mas assim, eu nem sei dizer a primeira vez que eu acampei. Muito pequena, já tenho recordação de acampar. Meu pai levava a gente para o meio do mato, no estilo mais roots do programa de índio. Meu pai era o rei do programa de índio. Meu pai colocava a gente no barco, deixava a gente na prainha enquanto ele ia jogar jambô, porque eu falo, né? Você sabe que eu falo muito e eu sempre falei muito desde pequena. Então eu atrapalhava a pescaria, né? Então meu pai deixava a gente de colete salva-vida com um salgadinho, refrigerante em uma praia, assim, isolada, no meio do Pantanal. Ficava jogando jambô, pescando e, tipo, se aparecesse um cateto, alguma coisa, a gente picava, pulava na água e meu pai vinha resgatar, sabe? Então eu sempre tive essa influência da natureza na minha vida desde muito pequena. Até quando eu queria ser pequena, eu queria ser bióloga, eu sempre gostei muito dessa parte de meio ambiente. Aí vem a adolescência, eu era bem patricinha, eu queria trabalhar com moda, com evento. E foi quando eu entrei no curso de turismo. E aí eu fiz um curso de turismo na Unesp, que era voltado em meio ambiente. Mesmo querendo trabalhar com moda, eu sempre gostei dessa parte, achei interessante. E era um dos melhores cursos, né? Um dos melhores cursos de turismo aqui do Brasil, e eu fui. E aí lá eu comecei a ter muito contato com turismo rural, com turismo alternativo, né, cultural, turismo de aventura. Só que a minha parte era totalmente ir para a parte acadêmica. Eu estava vendo estágio em Brasília na Embratur, outra ideia assim, né? Só que eu sempre achei muito legal o turismo de aventura. Eu adorava assistir assim, que eu tinha acesso para ver de esporte quando era pequena, assim, com 5, 6 anos, era esporte espetacular. Então, um dia que ia ter uma matéria de montanhismo ou de paraquedas, qualquer coisa focada em aventura, eu me preparava no domingo para assistir. Só que eu via aquilo como algo muito fora da minha realidade. O meu pai era super machista e só deixava eu jogar vôlei. Eu não podia jogar futebol, eu não podia jogar basquete, porque para ele não era esporte de mulher. Quanto mais fazer rafting, trilha, ao tempo que o meu pai me levava para fazenda com eles no ambiente totalmente masculino o tempo todo, então era totalmente contraditório. E aí quando eu entrei na faculdade eu tive várias viagens, então eu tive ecoturismo 1, ecoturismo 2, e várias disciplinas que levavam a gente para Bonito, para Foz do Iguaçu. Então eu comecei a fazer algumas trilhas com a faculdade, em parques estaduais aqui no interior de São Paulo. Então eu comecei a ter esse contato, mas era uma coisa muito básica, assim, de estar junto com o grupo da faculdade e ir para esses lugares. Até que em 2011, uma das minhas visitas técnicas foi em Brotas, com o pessoal da Alaia Expedições, que recebeu a faculdade, assim, a gente fez todos os passeios da Alaia quase que de graça, e eles convidaram algumas pessoas para fazer estágio. E eu não achava que eu tinha muita capacidade de fazer aquilo, mas fiquei muito interessada. E aí o meu coordenador de estágio na época, que era o Serginho, não, vai, tenta, se você não vê que é isso, você volta e no final do ano você tenta ir para a parte de
de gestão pública. Então, beleza. E eu me apaixonei, assim. E no começo, né, super difícil, porque na época, assim, há 10 anos atrás, as mulheres não eram... Poucas mulheres guiavam aqui no Brasil, né? Hoje ainda fico muito feliz de ter mais mulheres, né? A gente já tem grupos no WhatsApp de mulheres guias, né? Antes eu tinha 1, 2 mulheres que eu conhecia guias, assim, que realmente já estavam na profissão há mais tempo para eu ter como referência. Então, era muito difícil. Os caras não aceitavam a gente naquele ambiente, mas eu comecei ali. Aí, quanto mais falavam para mim que eu não tinha porque tá ali, eu persisti. E aí eu comecei trabalhando na parte vertical, fazendo arvorismo, circuito de tirolesa, depois eu fui pro canionismo, e eu comecei a competir rafting também, que me deu muita dessa gana de aguentar perrengue. Acho que eu aprendi muito com rafting também, porque é um esporte tantinho sofrido. E eu fui aprendendo muito em Brotas. E aí então eu fui muito pela profissão, de chegar nessa oportunidade do estágio com a faculdade e de repente falar, nossa, mas eu também consigo fazer isso. Não é só para um cara super atleta que nasceu esquiando, que teve essa oportunidade, né, desde cedo. Eu sempre, desde os 9 anos, o meu sonho era viajar ao mundo, e eu sempre tive na minha cabeça que eu ia trabalhar e estudar para viajar ao mundo. E acabei que a vida me colocou como guia, mas eu sempre tive essa clareza, assim, de estudar idiomas, coisas tudo, para chegar. E eu tive muita sorte também de cair numa agência onde na época o Jean era o presidente da Beta, então tudo era muito, o padrão de qualidade era muito, a gente tinha que ser o top do Brasil, porque ele era a referência de turismo de aventura, né? A gente tinha o sistema de gestão de segurança. Então os guias que conviviam comigo eram muito bons, e então eu tive sorte de aprender com pessoas muito boas. Depois eu fui para Canoar, que também são guias excelentes, e aí entrei na Pisa, que assim, eu tive a referência, o Maurício Lino, o Ricardo, que tem, né, um guia super experiente da Pisa, o Manuel Morgado, o Aguinaldo. Então eu sempre cresci vendo o padrão da Pisa ali de qualidade e tendo referências e estando em viagens com montanhistas que eu admirava muito. E com pessoas também, a maioria dos clientes que viajam comigo, quando eu comecei de monitora, comecei nas viagens, também eram pessoas que já tinham viajado o mundo inteiro. Então eu tive boas referências durante esse processo, que eu acho que é uma coisa importante para quem está começando, procurar boas referências. No caso, eu tive a oportunidade de começar com boas referências. Hoje eu sinto que o turismo de aventura está se tornando mais receptivo para as mulheres no Brasil. Tanto quanto as marcas, por exemplo. Hoje, antigamente, você ia procurar uma mochila, a mochila era masculina. Hoje a gente tem inúmeras opções de mochilas femininas, né? Aqui mesmo, tem várias opções femininas. Antes você ia comprar uma camiseta, a camiseta só tinha no tamanho masculino. Hoje aquela marca tem, a gente tem um tamanho feminino. E assim é com todo equipamento. A bota, antigamente eu usava uma bota masculina. Agora eu tenho uma bota feminina adaptada para o meu pé. Então, assim, as marcas estão mais receptivas. Hoje tem vários agências e grupos especializados em receber mulheres também. Eu acho que as próprias agências têm mais monitoras mulheres e guias mulheres, o que fazem que seja mais receptivo para a mulher estar naquele ambiente, ela se sinta talvez mais à vontade por estar naquele grupo, por alguém que entenda mais as necessidades dela. E como mulher guiando, era difícil ter guias mulheres, e a gente tinha que batalhar muito. Eu acho que, em geral, ser guia era, pelo menos na escola que eu fui criada, era muito... Você tinha que querer muito mesmo. E por um tempo eu entendi, porque pegavam tanto no meu psicológico, tanto no meu pé, me faziam sofrer tanto, porque quando chega... Porque muita gente me escreve, Augusto, eu queria ser guia, como é que eu faço? Eu quero viajar igual você. Até essa semana eu falei com uma pessoa que me escreveu, eu falei, olha, é muito bonito quando as pessoas vê a gente guiando, as fotos legais ao redor do mundo, mas assim, para eu chegar a guiar um grupo internacional, eu comecei guiando a atividade de um dia, sem receber, e fui aprendendo muita coisa. Então, hoje a gente vê muita gente guiando sem experiência, sem ter feito um curso,
Porque, eu gosto de viajar, eu tenho um certo nível de influência na internet, a pessoa já se torna guia, né? E antigamente não era assim, não tinha esse poder que a internet tem de dar uma voz a uma pessoa hoje. Você tinha que fazer muito, se capacitar muito, batalhar muito, e as mulheres não eram ouvidas, porque os caras achavam... eu ouvia muito isso, mas você não é forte igual a gente. E aí eu tive que durante muito tempo mostrar, não, eu consigo carregar uma mochila pesada igual... mas a galega fica tentando mostrar para os caras carregar essas mochilas pesadas. Porque enquanto eu não provei que eu não podia carregar uma mochila pesada, e se um cliente quebrasse, eu não podia carregar a minha mochila dele, e eu não podia portear igual um outro cara, e eu não podia... Eu não sentia que eu tinha o mesmo valor na expedição que um outro cara. E eu também tive que provar que, além de força física, que eu realmente não vou ter, igual vários guias, homens que trabalham comigo, que eu admiro muito, eu tive que provar que eu tinha outras coisas que compensavam aquilo, que é a minha capacidade de gerir problemas, a minha capacidade de planejar bem as viagens, enfim. Então a gente tem que, mesmo, acho que no ambiente outdoor hoje mais tranquilo, mas a gente sempre tem que provar coisas e passar por dificuldades, né? Que a gente passa normalmente no dia a dia. E acho que essa habilidade das mulheres de estarem o tempo todo lidando com as dificuldades de apenas ser mulher, lidando com os medos de estar numa rua, de ser mulher, traz uma força pra gente quando a gente vai pra parte outdoor. Porque se você tem medo de andar na rua sozinha, você acaba que já não, agora você vai pra uma trilha, tipo assim, são outros medos, claro, mas a gente já tem que vencer medos diariamente. Então a mulher consegue encontrar muita força em tudo que ela já passa para encarar essas adversidades da vida ao ar livre, assim, da aventura. Para mim é um medo diferente. Eu falo particularmente porque eu vejo várias mulheres dizendo que não tem medo. Eu, sinceramente, eu tenho receio e eu tomo muito cuidado com isso. Porque assim, eu talvez tivesse menos medo antes de ter problemas. Depois que eu passei por 2 episódios em 2019, e não foram no Brasil, foram em países que eu considerava seguro, mas a gente entende que nenhum lugar no mundo está realmente seguro para nós mulheres, eu passei a ter cuidados, porque eu particularmente tenho medo de passar por uma situação assim. Então, quando eu estou dentro de um parque, por exemplo, eu vou para Itatiaia, eu me sinto muito mais segura do que eu ando muito de bicicleta sozinha em rodovia, em estrada, eu viajo muito de bicicleta também. Então, quando eu tô nessas estradas, quando eu tô num lugar mais movimentado, ou quando eu tô numa trilha, num lugar que eu sei que não tem um controle, eu fico bem atenta. Já estou bem atenta porque eu posso ter animais, porque posso ter outros imprevistos da natureza ao meu redor, mas eu tenho muita atenção com as pessoas que estão na minha volta. Tem lugares que eu vou me sentir mais tranquila? Tem, mas tem lugares, por exemplo, eu subi uma vez o Pico do Papagaio sozinha na Ilha Grande. Pô, a ilha tá cheia, eu tô indo sozinha, eu sou mulher. Eu tomei meus cuidados de olhar, de ver o horário, de ver se tava mais alguém entrando na trilha. Porque, assim, eu acho que a gente não pode dar bobeira, né? Do mesmo jeito que eu posso... E eu, sim, Augusto? A gente viu, ano passado, a menina que foi fazer uma trilha sozinha em Maresias e foi morta. A gente vê casos de feminicídio o tempo todo bombardeando a gente... na internet, na televisão. Então, eu acho que não é um motivo para não viajar e para não tentar fazer as suas coisas. Eu tive, eu ia fazer uma viagem agora de 2.000 quilômetros de bicicleta sozinha e embarquei, era para eu embarcar ontem, embarquei porque tá fechado. Então, assim, mesmo com todos isso, eu acho que você cria maneiras de tomar cuidado e de filtrar o que vai fazer. Então, por exemplo, eu viajei na Provence sozinha de bicicleta. Eu chegava lá foi muito assim, eu chegava em vários lugares onde só tinham homens. E você percebe o olhar que você está recebendo quando você está chegando. Eu ia embora, não parava ali. Eu não dou sorte pro azar. Se eu vejo que é um ambiente que está tranquilo, eu fico. Agora, se eu vejo que é um ambiente que não está me recebendo bem, eu não continuo, eu vou embora. Se eu vejo alguma situação, por exemplo... tô andando sozinha numa rodovia ou sozinha numa estrada de terra, que eu pego muito estrada de terra de bicicleta sozinha. Um cara passa de carro, começa a andar devagar, dá uma ré, eu já tenho que ficar atenta, entendeu? Aí o cara acelera e vai embora. Aí eu vou falar que eu não vou ficar com medo? Eu fico com medo, né?
eu trabalho com agências brasileiras que operam na Europa. Então, por exemplo, no ano passado eu guiei um grupo para Pisa Trekking, mas eu tenho parceiros locais lá, que são os parceiros da Pisa, que eu guio com guias locais. E foi muito interessante, porque ano passado foi a minha primeira guiada com a Pisa assim, internacional na Europa, e eu tinha guias que eu sabia que eram experientes, que eram formados pela escola de montanhismo italiana, e eu fiquei assim super com receio. Eu falei, nossa, eu vou ter que, os caras não me conhecem, eu vou ter que provar para os caras que eles podem confiar em mim, que eu vou estar aqui, como é que eu vou explicar? E eu fiquei ensaiando como é que eu ia me apresentar para esses caras, para eles entenderem que eu também era guia. E aí foi muito engraçado que eu fiquei umas semanas assim, né, porque assim, é uma viagem internacional, o cliente está pagando para ter o melhor, ele espera que você ofereça toda a segurança para ele, e a minha missão lá é essa, né? E proporcionar a melhor experiência para o cliente. E muitos eu já conhecia, então é muito gostoso guiar pessoas que você já conhece, porque você sabe o que oferecer para elas, tanto da zona de conforto, do que você pode pedir, puxar com elas, enfim. E eu fiquei muito preocupada como que esses guias iam me receber, porque eu sei como eu já fui recebida em alguns lugares por aqui. E aí quando eu cheguei lá, os caras falaram assim pra mim, não, eu falei, olha, eu sou guia da agência no Brasil. Assim, então agora nós somos em 3 guias, tá maravilhoso. E eu falei, quase falei, nossa, mas vai ser assim tão fácil. E os caras me trataram super bem, assim. Tipo, ela é membro da nossa equipe também, e é isso. Tipo, eu falei, nossa, que eu pensei, pô, quando eu vou pro Brasil eu tenho que ficar provando, sabe? Já aconteceu de me chamarem pra ir em expedições aqui pra, olha, você vem pra conhecer e a gente te dá a expedição, e aí você dá o seu know-how pra gente. Beleza, e aí eu chego lá e falo assim, olha, você pode arrumar melhor o seu equipamento, assim, vai tirar tanto espaço. Não, mas a gente gosta de fazer assim. Tá bom. Olha, você pode fazer tal isso. A pessoa tá passando mal, ela tá com tal problema. Não, não é isso. E assim, você fala, nossa, eu não sou ouvida porque eu sou mulher. Sabe? Tipo, é um saco. Eu sinto mais isso, assim, que os guias de lá, porque tem muito mais mulheres que guiam lá já, e o esporte outdoor lá é uma tradição muito antiga, né? Então foi super engraçado pra mim, porque eu falei, nossa, os guias não vão me receber pra trabalhar na equipe deles da mesma maneira, porque eu sabia que todas as vezes que eu cheguei aqui, eu tinha que, né, e lá não, tipo, não. Então nós somos em 3 guias, eu já tava toda a minha apresentação na cabeça pra explicar pro cara. E ele, não, tá ótimo, vamos junto. E já começou a me pôr no meio da logística deles. Não, então agora a gente não vai dividir em 2, vai dividir em 3 em tal lugar. Caramba, obrigado, né? Isso mostra que a gente precisa evoluir também, né? E assim, não é sempre assim, mas é engraçado, assim, tem caras que eu trabalho que eu adoro de paixão, que são guias que me ensinam super, que são caras que tentam o tempo todo, acreditam no meu trabalho, que estão sempre comigo, mas que às vezes falam assim, não fica aqui não, porque eu que vou segurar. Tipo, cara, é um lugar que eu tenho total condição de dar segurança pro cliente, entendeu? Mas você percebe que tem aquela coisa, mas é a mulher, entendeu? Ou próprios clientes mulheres, que às vezes me pedem uma opinião, eu vou lá e dou a minha opinião sobre a barraca dela, o equipamento dela. E aí, de repente, eu vejo ela perguntando a mesma coisa pro cara, e o cara dando a mesma resposta, tipo, sabe? Às vezes você se sente, assim, questionado. Eu já passei por várias, com cliente, com homens, assim. Uma vez eu fiz uma serra fina e o cara levou a mulher dele pra fazer, a namorada, pra fazer serra fina com a gente. Só que a mulher não tinha experiência em trekking, ele convidou ela pra ir, e a experiência dele em trekking era Travessia Leste, Travessia das 7 Quedas, lugares que não tem muito ganho altimetria. Isso que ele tava com uma expedição, com porteio de comida, com porteio de água, com tudo. E aí o cara quebrou, e a mulher nunca tinha experiência em trilha, mas a mulher fazia yoga, corria, a mulher tava lá na frente com o guia que tava abrindo. E o cara quebrou. E aí a gente começou a passar as coisas da mochila dele pra mim, na subida da Pedra da Mina e pro um outro guia. E o guia que tava comigo tava super pesado, eu falei, pode ir que eu vou fechando com ele. Chegou uma hora que o cara não deu conta de carregar a mochila dele, e aí eu ficava com a minha cargueira, coloquei a cargueira dele no braço e terminei de subir a Pedra da Mina.
Falo que nessa viagem foi onde eu ganhei a confiança mais dos outros guias que estavam comigo também. E aí, quando a gente chegou lá em cima, o cara olhou pra mim. E eu não sei, eu não tenho um cara de ser muito forte, porque vira mais acontece isso. Não sei se é isso. Ah, obrigada. Aí o cara olhou pra mim e falou assim: nossa, mas você é forte mesmo? E ele pegou o bastão de caminhada e ele começou a cutucar o meu corpo pra ver se era músculo. E eu fiquei tipo... Oi, amigo. Hoje, por exemplo, tá numa outra Serra Fina também, com outro cliente, e o cara usando bastão de caminhada todo errado e caindo. E o cara usando esse bastão de caminhada e caindo. O cara com 2 bastões da Black Diamond e ele não conseguia parar em pé. Ele falava assim: olha, segura o bastão de tal jeito que você vai ficar firme. O cara não me ouviu. E o cara fazia outra coisa errada e o cara não me ouviu. Aí chegou uma hora, o cara tomou espanco 2 dias na viagem. Falei: olha, você precisa começar a me ouvir. Eu que tô aqui no final, tipo, cuidando de você. Se você não me ouvir, você vai continuar sofrendo. Aí o cara começou a usar o bastão do jeito que eu tava falando pra ele, ajustar aí a mochila. Aí chegou no final da viagem, o cara: pode, queria te pedir desculpa, porque eu não te dei atenção o tempo todo. Eu tava ouvindo só os guias que são os outros guias, e eu não tava te ouvindo você. E você foi a pessoa que tava com mais paciência tentando me orientar. Então, pedido de desculpa no final da viagem eu ganhei de vários caras. Porque eles não querem ouvir a mulher, né? Então eu passo por algumas coisas. Cada vez menos, cada vez mais as pessoas estão... E tem mais mulheres, e o ambiente tá... E assim, o ambiente... O mundo da aventura está se abrindo no Brasil, né? Mais pessoas estão fazendo trilha, mais pessoas estão acampando. Então acho que a gente não se pode comparar lá fora, porque os caras já têm... vai passando de geração em geração. A gente está começando a ter essa tradição mais das famílias, das crianças, agora, né? A gente tava guiando uma vez no Agulhas Negras, que era muito engraçado. Tinha um cliente que falava assim: o senhor precisa colocar o pé aqui, põe o pé aqui. O cara: não, põe o pé. Aí o Ricardo falou assim: põe o pé aqui. O cara fez assim: aí eu ficava assim: põe a mão aqui, segura aqui. E o cara não segurava. O Ricardo falava: põe a mão ali onde ela tá falando. O cara punha a mão. Falava: oh meu Deus, meu amigo. E foram 3 dias assim. Aí você começa a lidar, saber conversar, ter paciência. Mas quem perde não sou eu, né? Quem perde é... Mas isso tá melhorando. Eu comecei guiando com 20 anos, logo que eu me formei na faculdade, no meu último ano de faculdade. E eu vou fazer 30, então eu sou uma pessoa muito jovem, assim, como guia. E foi muito engraçado porque, por exemplo, quando eu entrei na Alaia, as pessoas me viam como muito jovem, e eu logo me virei coordenadora, assim, menos de 1 ano na casa. Então as pessoas não aceitavam que eu estava coordenando, ainda tive todo esse estresse. E muitas vezes eu também tenho essa dificuldade por ser nova. Então, às vezes também, além da credibilidade, também entra essa questão não só de ser mulher, mas da questão da idade também, por ainda ser muito jovem. E aí eu tenho que contar um pouco, por exemplo, ano passado eu vi um pessoal na Itália. E aí tinha um cara que tudo que eu falava, assim, de uma ordem de tipo: olha, pessoal, parou, segurou, porque em viagem de bicicleta tem que ficar dando comando. O cara ficava repetindo, igual um papagaio que eu falava. E o cara, um empresário, poxa, eu falava: caramba, meu. Aí uma hora eu falei: não, sou formada em turismo, eu fiz curso de... Aí que você começa a falar tudo que você já formou, estudou, experiência. Aí a pessoa: não. Aí uma mulher veio pra mim: ai, achei que você só gostava de andar de bicicleta. Eu falo: não, então, porque o pessoal da bicicleta tá começando a ter agora essa vivência de ter um guia de bicicleta junto numa viagem. Que na bicicleta isso ainda é mais novo, né? E eu, assim, comecei trabalhando de graça, como, né, no estágio supervisionado, depois fui ganhando pouquinho. E hoje eu consigo guiar viagens grandes aqui no Brasil, por uma agência que super valoriza os guias, que é a Pisa. Então a Pisa valoriza os guias e eu guio também viagens fora, que aí é em euro, e as viagens em euro estão valendo a pena, né? Porque, inclusive, esse ano eu guiei uma viagem e consegui me manter. Fora que, assim, Augusto, eu não tenho mais casa, né? Então eu não pago aluguel, eu não pago água, eu não pago luz, eu não pago condomínio, eu não pago seguro, eu pago, assim,
eu gasto com transporte, com comida e com algumas outras coisas que são menores, assim. Então, eu já não tenho esse gasto que é de uma casa, né? Então, hoje eu vivo bem. Esse ano passou, foi um ano bem difícil para quem trabalha com turismo em geral. Desde o dono da pousada, o senhor que recebe a gente para fazer um transporte de mochila, para o guia, porque foi um ano que a gente teve muito pouco trabalho, mas que eu guio. Hoje eu tenho a sorte de viver só, porque eu trabalhei 5 anos também na Pisa como operadora, né? Eu não trabalhava só com turismo, mas eu já consegui antes viver como guia e agora eu vivo como guia. Então eu consegui encontrar um esquema que eu viva bem. E era engraçado porque quando eu queria deixar o escritório e me dedicar à carreira de guia, porque eu não conseguia guiar uma viagem de 15 dias, 10 dias, né, me ausentar. E aí eu às vezes conversava com algumas pessoas e falava dessa minha vontade, eu ouvia assim: colega, mas você não tem família rica para te bancar, você não tem pai empresário, como é que você vai se virar? Os guias para se dar bem no Brasil ou são assim ou vão para alguma escola fora de educação ao ar livre. Então eu ouvi muito isso e eu tive esse medo antes de deixar a minha vida CLT certinha, saber que você vai ganhar alguma coisa, quanto você vai ganhar no final do mês, né? E aí foi ainda uma preocupação muito grande que eu tive no ano de 2019, porque eu não sabia direito como é que ia ser. Eu deixei para fazer, eu queria me dedicar à escalada em rocha, escalada em gelo. Aí quando eu vi, veio uma oportunidade de cicloviagem, de trabalhar com isso. E eu amo bicicleta. Falei, pô, eu também gosto de tanto de bike, agarrei a oportunidade. Só que aí depois disso eu guiei mais, né, Dolomitas, mas eu não tinha um ano muito firme ainda no que eu queria e focado. Não focado, assim. Eu queria também aproveitar um pouco para viajar, que foi quando eu fui para a Ásia, para outras coisas. Mas também, que é isso, não é fácil virar guia internacional e ser guia numa viagem internacional. Tanto de um pacote caro, o dólar tá caro, a agência, né, vai procurar o melhor guia para fazer aquilo, então é aos poucos. E foi uma preocupação muito grande, assim, quando eu fui pro Nepal, eu acho que isso inclusive me afetou na época, eu tava muito ansiosa, muito nervosa, porque eu não sabia como a coisa ia ser, assim. E ao mesmo tempo foi engraçado, porque eu sofri na época muito de ansiedade, aí eu voltei pro Brasil, trabalhei, enchi o meu ano de grupos, então tipo, nossa, vou ganhar uma grana boa, depois que eu faço o que eu amo para poder viver do jeito que eu amo. Então eu ia ficar um tempo guiando bastante, depois eu ia tirar um tempo na Ásia de novo. Aí no fim das contas eu me matei de nervoso porque eu não ia ter grupo, depois eu consegui fechar os grupos e depois teve a pandemia e eu não guiei nada. E eu vivi do mesmo jeito, né? Então tipo, nossa, então eu tô descobrindo uma outra parte que é viver com menos. Mas muitos guias não conseguem levar uma vida só guiando. Tipo, eu levei um tempo para conseguir chegar nesse momento da minha vida e que também vai de todo esse desapego que eu tenho hoje de ter menos, consumir menos e ter menos contas, né? Talvez se eu tivesse uma... É que a gente passou agora por um ano de pandemia, né, Augusto? Que foi insano para todo mundo. Mas muitos guias que eu conheço têm segundas profissões. Então, por exemplo, lá em Brotas, a maioria da galera era guia, mas também tinha uma segunda profissão. Muitos guias que têm também um segundo... por exemplo, um guia que eu admiro super, ele é guia, mas ele também é professor. Então, o cara é guia e é personal trainer. Então, assim, ainda não é muito fácil viver sendo guia no Brasil. Eu me sinto privilegiada por ter estar conseguindo viver assim. Então, eu fiz muitos planos, mas muitos planos. E a pandemia destruiu um por um. O meu plano agora, como eu falei, hoje era para estar em Buenos Aires e amanhã eu iria começar uma travessia pela Ruta 40 de bicicleta. Depois eu teria grupos, em maio eu teria outros grupos na Alemanha, então eu guiaria agora a Patagônia, Alemanha. Na verdade, o meu primeiro plano, agora em janeiro, a minha ideia era estar na Austrália, se os planos do ano passado tivessem dado certo. Então foi assim, no momento, pra mim, tá super difícil fazer planos. Primeiro porque eu levo pandemia a sério, quem entrava fala, ela tá viajando.
mas eu tomo os cuidados, máscara, enfim, eu não tenho casa. Então também eu não pretendo ter casa, porque agora eu também não estou trabalhando muito, então não vou assumir uma conta dessa agora. E eu vivo dentro da casa das pessoas que me recebem, mas tomando os cuidados. Então, assim, vendo a pandemia se agravando, eu já tô assim, tipo, mas qual que é o próximo plano? A hora que o Covid, que vier a vacina, aí eu planejo melhor. Hoje eu tenho os grupos ainda encaminhados, né, do segundo semestre, então a minha ideia é voltar para a Europa em agosto, para guiar as viagens que eu tinha do ano passado lá, que é Dolomitas, Via Cláudia Augusta e outras coisas. E a ideia agora é, por enquanto, ir com algumas viagens no Brasil, em grupos pequenos, atendendo a agência que eu trabalho e pessoas que me procuram para fazer um pacote personalizado. Mas tomando esse cuidado tanto com o turista, também com a comunidade. Porque imagina também, eu posso sair marcando um monte de grupo, eu não tive coronavírus ainda, até onde eu saio. Aí eu fico doente, tenho Covid, como é que eu vou guiar um grupo que tá me esperando, né? Então isso eu mantive muito calmo no ano passado por causa disso. Acho que esse compromisso de fazer o certo com o cliente. Eu vou guiar, então eu fico um mês incubada, assim, para não correr o risco de ficar doente e nem levar nada para ninguém. Eu acho que é uma hora que eu tô tentando ter, assim, calma, responsabilidade e cansei um pouco de ficar surfando, sabe? Tipo, não, agora eu vou fazer fiquei 3 meses treinando, peguei o dinheiro que eu não tinha, investi na bicicleta, investi em equipamento, montei tudo. Aí chegou agora, fecha a fronteira, né? Eu nem sei mais onde começa o meu trabalho e onde é a minha vida. Porque o mundo outdoor é o meu mundo todo hoje, né? Então, nem sei mais quando eu tô trabalhando ou quando eu não tô trabalhando. Porque quando eu não tô trabalhando, eu tô numa trilha, às vezes, que também vai virar um roteiro. Enfim. E eu lembro até hoje, como eu te falei, a minha ideia era ir para a parte de gestão pública, mestrado, doutorado, carreira acadêmica. E eu fui descer a primeira... E eu sempre achei muito legal essa parte de aventura, mas não vi isso para mim. E aí eu lembro até hoje da sensação, eu fiz um rapel, um canyonismo no São Sebastião, lá em Brotas. Quando eu desci a Cachoeira do Jacaré, no Rio Jacaré-Pepira, eu lembro, eu vi aquela cena, a gente começou a descer e aqueles arco-íris que vão formando na água, eu fiquei naquele vale fechado, naquela corda, eu fiquei totalmente encantada, assim. Eu lembro que eu saí, sabe quando você sai e flutua e volta? Falei, cara, eu não quero ficar longe disso nunca mais. E foi engraçado, porque na época eu era assim, tinha a nota muito alta, porque eu queria entrar no mestrado e tudo isso. E aí depois dali em diante, eu só queria ir pra Brotas. Então, vai sair um carro da faculdade, não, mas dá pra eu pegar uma carona, eu ia cair em Brotas. E eu comecei a sentir cada vez mais necessidade de estar na natureza. Eu já sempre gostei, né, de rio, de mar, mas eu comecei a ter isso cada vez mais presente na minha vida. E foi me mudando muito. Quanto mais eu comecei a me dedicar a usar o meu tempo para estar ao ar livre, eu comecei a colher muitos frutos na minha vida. Porque antes eu era uma pessoa muito consumista, eu era uma pessoa um pouco compulsiva, eu tive vários problemas de transtorno alimentar, eu na faculdade comecei a beber muito, enfim, coisas que não eram saudáveis para mim. E quanto mais eu comecei a me dedicar ao esporte e ao turismo de aventura e a tudo isso, eu queria estar melhor. Então eu comecei a competir rafting, então eu queria estar melhor para estar naquele bote. E aí caminhando. E aí conforme eu comecei a me dedicar ao montanhismo, a escalada, a conta é cara. Se você não cuida da sua saúde, você pode até fazer, mas você vai sofrer. E ainda mais quem é guia, a gente tem que estar bem por 2, né? Então eu comecei a sentir como aquilo colhia frutos para minha saúde, para o meu bem-estar, como era tão melhor estar a natureza, ao ar livre, num sábado à noite, que dentro de uma balada fechada tocando eletrônico, né? E eu comecei a ver essas mudanças diárias na minha vida, de comportamento, de humor, e aí conforme eu fui cada vez me envolvendo mais,
eu fui sentindo cada vez mais nisso. A minha paixão em guiar, acho que é porque, além de possibilitar que as pessoas se conectem com esses lugares também, né? Quanto mais a gente tá conectado com a natureza, para mim é uma cura, né? Se a gente cuidasse melhor do nosso planeta, se a gente enxergasse mais as coisas ao nosso redor, a gente estaria preocupado menos em ter mais, né? As pessoas hoje, a gente está nessa febre do Instagram, de blogueiro vendendo coisas o tempo todo e colocando ideias o tempo todo. Ah, tem que ser magro, ah, não, tem que comer tal coisa. Aí tem... E a natureza te desliga de tudo isso. O importante é o presente, o importante é o estar lá agora, e te possibilita abrir a sua mente. Então, conhecer outras culturas, conhecer outros olhares, escutar, ter tempo para si mesmo e ter tempo para escutar de verdade as outras pessoas. Porque às vezes a gente está em São Paulo conversando com alguém, mas está pensando com a cabeça lá longe, no trabalho e outras coisas. E quando você está na natureza, não, você realmente está ouvindo o próximo, você realmente tem tempo para se ouvir. E eu fui cada vez mais tomada por esse sentimento. E conforme eu fui fazendo coisas mais difíceis, aí você vai se encantando do meu lado, de ver o quanto o meu corpo é sábio, né? Em se adaptar para cada situação, enquanto eu posso ir mais longe. E situações de conexão muito forte, assim, que eu não consigo explicar, que já me aconteceram. Então, é algo que me faz muito mais sentido hoje. Ter menos e estar mais presente no que eu realmente gosto de fazer, que é o estar ao ar livre e valorizando o presente, né? Que é uma coisa que às vezes, que eu acho que a gente na cidade fica muito ligado em somar coisas que não fazem bem pra gente. E quando a gente tá na natureza, tudo que vai vindo pra gente vai somando positivamente. A gente na cidade, a gente perde o que a gente tem de melhor, que é o tempo, né? A gente vira... Eu virei dona do meu tempo, Augusto. Eu ganho muito. Talvez... porque assim, o que eu vou ganhar vai ser muito relativo ao que eu vou ganhar, né? Mas, por exemplo, esse ano da pandemia eu ganhei menos. Mas, ao mesmo tempo, eu tive tempo para ficar com a minha família, tempo para ir viajar com os meus amigos durante a semana, tempo para ficar numa quarta-feira no meio do nada, tranquila, meditando. Eu faço muito yoga. Então, assim, eu voltei a sentir que eu sou dona do meu tempo. Porque quando eu morava em São Paulo, eu não conseguia mais ficar aqui. Então eu viajava todo final de semana. Eu cheguei a viajar 52 vezes num ano morando em São Paulo, trabalhando aqui. Eu falei, não, eu tô fugindo de alguma coisa. E pra onde eu tô fugindo? Pra natureza. Por que eu tô fugindo pra natureza? Porque é lá que eu encontro, né?